Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Muito obrigado a você que tem sido nosso colaborador, você que tem nos ajudado, você que é inscrito e por isso tem compartilhado os vídeos, tem assistido, quem sabe, no todo ou em parte. Eu peço a você que gaste um pouquinho, alguns minutos do seu tempo. Antes de compartilhar, dê uma olhada, assista para ver o que é que você está assistindo e o que você vai encaminhar para um amigo seu, para alguém, para que você não venha compartilhar um conteúdo desconhecido, como se fazem muito por aí. Conheça primeiro, me dê esse prazer de conhecer o trabalho, para depois você encaminhar para outras pessoas. E você que não é inscrito ainda, que tem ouvido falar, tem, quem sabe, assistido, continue fazendo isso. A Bíblia diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, sabemos que os dias vivem muito rápido. Nós começamos o ano, ontem praticamente, nós estávamos aqui no dia 3 de janeiro, sorteando Bíblias pela passagem do primeiro ano. Hoje já estamos em julho. Então não perca a barca do tempo. Faça como o salmista, ensina-me a contar os nossos dias, para que tenhamos dias sábios. Glória a Deus. Mas leia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. O profeta que Deus nunca viu. É a nossa temática de hoje. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar em glória, ele vai sentar-se no seu trono, no trono da sua glória, e vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele vai colocar do seu lado direito e os bodes do lado esquerdo. Quem são as ovelhas? São os salvos. São os que aceitaram a Jesus como Salvador e são os que viveram uma vida piedosa, são os que trabalharam no Evangelho, são os que abandonaram o mundo e aguardaram a volta do Senhor. Quem são os bodes? São os que fizeram o contrário. Abandonaram tudo que era de Deus, abraçaram o mundo, andaram pelo caminho largo, fizeram injustiça o quanto puderam. Então esses se posicionarão à esquerda do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, naquele dia a Bíblia diz que ele chamará os que estão à direita, ou as ovelhas, e dirá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz por quê? Eu estava nu e me vestiste, estava com fome e deste-me de comer, estava preso e visitaste-me e tal e tal. E aos outros, ele faz o contrário. Eu vocês não conheço. Não conheço. Quando ele diz aqui que nem todo que se diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus,
ou nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós estamos aqui diante de duas situações. A primeira é a situação do religioso, daquele que professa uma religião. E a outra situação é aquele que professa uma fé. Mas, pastor, qual é a diferença entre religião e fé? Religião são práticas relacionadas a Deus, a um culto a Deus. São práticas relacionadas. A fé é a confiança em Deus, em Cristo e a sua palavra. Então, a religião são práticas relacionadas. São coisas vagas. A fé não. É uma confiança, é uma firmeza. Glória a Deus. A fé orienta atividades firmes, inabaláveis e única. A religião, segundo Tiago, pode ser pura e impura. Então, a fé é única, a religião é dupla. O nosso irmão Tiago diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o religioso é aquele que, da boca para fora, como Jesus dizia, esses aí me adoram da boca para fora, mas o coração está longe de mim. São pessoas que têm práticas, são pessoas que vivem uma fé vazia, uma fé sem firmeza, uma fé leviana. Esses são os que praticam a religião. Então, ele diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizar no nome do Senhor não garante salvação. Os religiosos fazem isso com muita técnica, com muita galhardia. Profetizam em nome do Senhor. Não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos o demônio? Olha veja que o religioso, ele usa o nome do Senhor. É como se o nome do Senhor estivesse de um lado e ele de outro. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Então, quem pratica a fé, ele faz isso com firmeza. É como o nosso irmão patriarca Abraão, que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Imagine, o que é alguém crer contra a esperança? É que quando Deus prometeu que daria um filho a ele tinha 99 anos. E a mulher, Sara, tinha 75 anos. Ele creu. Mesmo sabendo que a mulher já não poderia mais ter filho, e sabendo ele também que não poderia, que ele já tinha 100 anos, mas ele creu. Isso é crer contra a esperança. Vamos dizer aqui, para você entender, crer contra a lógica, do ponto de vista humano, crer contra a lógica. Então as pessoas, elas se estribam numa situação de profetizar no nome do Senhor, curar em nome do Senhor e fazer maravilhas em nome do Senhor. Mas Jesus diz, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu pergunto, pode algum iníquo, alguém que pratica a iniquidade, fazer algo em nome do Senhor? Em hipótese nenhuma. São religiosos, são pessoas que ostentam o nome de uma religião para benefícios próprios.
Esses profetas, esse tipo de profeta é aquele que Jesus nunca viu. E ele vai dizer, ele diz aqui, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Glória a Deus, que vergonha. Pensava que estava fazendo algo para Deus, estava perdendo o próprio tempo. Pensava que quando ele falava alguma coisa que acontecia, era porque ele tinha intimidade com Deus. Não, é porque Deus é misericordioso. Pensava que quando ele orava e Jesus curava alguém, era nele que estava o poder. Não, é porque é o nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Marcos 16,15, e em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o nome de Jesus que faz isso. O poder está no nome de Jesus e não em pessoa alguma. Não é você, não sou eu, que vai fazer isso, que somos tão crentes a ponto de podermos ir pôr a mão sobre alguém e alguém ser curado. Não, não somos nada, somos apenas instrumentos. Se estivermos na vontade de Deus, Deus nos usa. Se não estiver na vontade de Deus, e Deus quiser fazer, faz também. Ninguém consegue entender Deus. Porque Ele é soberano, Ele não tem ninguém acima dele a quem Ele deva prestar contas. Ele é soberano, Ele é dono de si mesmo, Ele não está limitado a ninguém. Glória a Deus. E em Teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Eles perderam o seu tempo. Vocês usaram o tempo para enganar a alguém e a si mesmos. Mas aparta-te. Glória a Deus. Os escolhidos são outros. São os que estão à direita. São os que trabalharam na minha obra. São os que fizeram as coisas com sinceridade. São aqueles que fizeram as coisas com propósito. E não para aparecer, para que fossem vistos pelos homens, para que ganhassem dinheiro, para que fossem ricos. Não, isso aí fizeram para vocês mesmos. Isso fica aqui. A riqueza fica aqui, a fama fica aqui. Mas a Bíblia diz que as nossas obras subirão. Glória a Deus, porque são elas que vão contar para que nós sejamos premiados com os nossos galardões. Premiados com a coroa da justiça que Paulo fala lá em 2 Timóteo. A coroa da justiça a qual o Senhor nos dará naquele dia. Por ter feito, como disse ele, por ter combatido o bom combate, terminado a carreira, mas ter guardado a fé. O Paulo não disse, eu guardei uma religião, eu não guardei o judaísmo, eu não guardei o farisaísmo. Não, ele disse, combatei o bom combate, isto é, o trabalho árduo que ele teve, as surras que ele tomou, os espancamentos que ele tomou, os naufrágios, como ele mesmo diz, as artimanhas de falsos irmãos. Isso é o combate. Acabei a carreira, quer dizer, os anos foram-se. Quando ele disse ali, dizem alguns autores que ele estava mais ou menos com 68 anos de idade e 37 de ministério. Os anos foram-se. Acabei a carreira. Mas nem o combate, nem o findar dos anos puderam desfazer a fé. Ele disse, eu guardei a fé. E ele tinha certeza, como eu tenho agora, de que o justo juiz nos coroará com a coroa da justiça. Isto é, os galardões, a certeza de vivermos eternamente com Ele. Glória a Deus. Esse tipo de profetas serão decepcionados. Aliás, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós teremos muitas surpresas. Preparem-se
para as surpresas. Quais são essas surpresas? Pessoas que estão nos púlpitos, pregando, profetizando, fazendo maravilhas de mentirinha ou não, fazendo maravilhas, enriquecendo às custas das ovelhas, com a vida muito bem equilibrada aqui na terra, parecendo que são salvos, mas naquele dia não estarão no livro da vida. Isso é triste, é triste. Mas haverá surpresa da mesma forma. Pessoas que estão lá no canto, desprezadas, que ninguém dá nada por ele ou por ela. Naquele dia, os seus nomes estarão no livro da vida. Então são com esses que o Senhor vai dizer: vinde a mim para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja pastor, seja membro, seja homem ou mulher. Se você guardar a fé, você vai morar eternamente com ele. Você será coroado. Glória a Deus. E quem sabe seja coroado ao lado de Paulo. Quem sabe seja coroado ao lado de Moisés, de Elias, de Eliseu. Quem sabe? Glória a Deus. O certo é que nós seremos coroados da mesma forma que foram Paulo, Pedro, Tiago, João, Elias, Eliseu, Moisés. Nós subiremos e seremos coroados também com ele. Claro que a minha coroa será minúscula. A sua coroa talvez seja minúscula diante desses grandes homens de Deus, essas grandes personagens da Bíblia Sagrada, da história do Antigo e do Novo Testamento. Mas guarde a sua fé. Não queira ser o que não é. Ser profeta quando profeta você não é. Seja o que Deus lhe deu. Use o que Deus lhe deu. Use as armas que você recebeu de Deus. E não queira usar armas alheias. Davi, quando pegou as armaduras de Saul, ele não quis. Aquilo era muito pesado. Era muito inusual para ele. Ele lutou na simplicidade de uma funda e 5 pedras. Ele escolheu a funda e 5 pedras a ter escolhido as armaduras de guerra do rei Saul. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.